Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro no nosso canal Direito com Elas. A dica de hoje é sobre intervalo para repouso e alimentação. Pessoal, nós estamos numa semana muito importante, né, para toda a sociedade, já que estamos às vésperas da votação da reforma trabalhista. Dentre os mais variados temas tratados nessa reforma, está o referente à jornada de trabalho e intervalo. Então, na semana passada nós falamos sobre jornada de trabalho, do limite legal estabelecido na Constituição, né? Mas também relativo aos intervalos, todos os dispositivos que tratam desse assunto estão também inseridos dentro do capítulo de duração do trabalho. Então, são consideradas normas de ordem pública porque são essenciais para a preservação da saúde e da incolumidade do trabalhador e, por isso, devem ser respeitadas pelo empregador. O contrato de trabalho ele prevê alguns intervalos intra-jornada, intervalos entre jornadas e o intervalo entre um módulo semanal e outro. E o maior intervalo, que é o referente às férias, né, que é aquele intervalo de 30 dias concedidos ao empregado entre um período aquisitivo e outro. Então, o período aquisitivo que se dá dentro de 12 meses, o empregado, após 12 meses de contrato, tem direito a um período de 30 dias de descanso sem prejuízo da sua remuneração. Bom, mas hoje nós não vamos falar a respeito deste intervalo. Nós vamos falar especificamente a respeito do intervalo para repouso e alimentação. O intervalo intrajornada, né, um deles, está previsto no artigo 71 da CLT, que diz que para todo trabalho contínuo que exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo de no mínimo 60 minutos e até 2 horas diárias. Então, todo trabalhador que tem uma jornada que exceda de 6 horas tem direito a um intervalo de no mínimo 60 minutos para repouso e alimentação, não computados na jornada normal de trabalho. Portanto, esse intervalo para repouso e alimentação é um intervalo no qual o empregado não está à disposição do empregador e, portanto, ele não recebe remuneração durante esse período de descanso. Para trabalhadores que tenham jornada que excedam de 4 horas e que são de até 6 horas diárias, é obrigatória a concessão de um intervalo de no mínimo 15 minutos para repouso e alimentação. Intervalo este que também não é computado na jornada normal de trabalho e o empregado durante esse período não está à disposição do empregador. Portanto, o empregador não poderá cobrar, não poderá exigir do empregado que trabalhe durante esse período. O parágrafo 3º do artigo 71, ele prevê lá uma possibilidade de redução desse intervalo, e aí o dispositivo não fala de quanto tempo, mas ele prevê essa possibilidade de redução desde que exista uma prévia autorização do Ministério do Trabalho, que avaliará previamente o local onde o empregado presta serviço, as condições que a empresa oferece em termos de refeitório, se a empresa está de acordo com as regras que são estabelecidas pelo Ministério do Trabalho de alimentação do trabalhador, né, regras de nutrição, enfim, respeitado, observada essas regras, o Ministério do Trabalho poderá conceder autorização para a redução desse intervalo, para um período inferior a 60 minutos. Desde que, claro, a empresa não trabalhe em regime de prorrogação de jornada. Gente, nós temos ainda no parágrafo 5º do artigo 71, uma possibilidade, uma previsão de fracionamento desses intervalos quando a atividade do empregado justifique referido fracionamento. Então, por exemplo, empregados que trabalham em empresa de transporte público, de transporte de passageiros, empregados que trabalham em jornadas externas, em que depende muito da demanda, depende muito do trânsito, e aí autoriza, nesses casos, a empresa a conceder o intervalo de forma fracionada, e não em 60 minutos contínuos, como é a regra. Pois bem, gente, em caso de
inobservância a esse intervalo, deixando o empregador de conceder ao empregado esse intervalo de 1 hora para jornadas superiores a 6 horas e 15 minutos para jornadas superiores a 4 e até 6, o empregador está sujeito ao pagamento da hora suprimida como se hora extraordinária fosse, ou seja, com acréscimo de 50%. Isso tem previsão no parágrafo 4º do artigo 71. Pessoal, essa hora extraordinária para os casos de supressão do intervalo para repouso e alimentação, ela tem natureza jurídica salarial, portanto, ela integra a remuneração do trabalhador para todos os fins. Mas isso tem previsão numa súmula do TST, que é a súmula número 443. A reforma proposta, o projeto de reforma trabalhista, nesse sentido, prevê a possibilidade de redução deste intervalo através de acordo entre empregado e empregador. Então, se aprovada a reforma, se aprovada essa regra estabelecida no projeto de reforma, nós poderemos no futuro negociar com o empregador a redução desse intervalo e aí vai depender do que for negociado, mas garantindo pelo menos um intervalo mínimo de 30 minutos. Isso é o que está na proposta de reforma. Essa era a dica que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a atenção de todo mundo e até a próxima semana. Todos de olho, todos com os olhos voltados para Brasília, aguardando aí a aprovação desse projeto de reforma que vai representar uma mudança muito grande na nossa legislação trabalhista. Então, mais de 100 dispositivos da CLT poderão ser alterados por força da reforma trabalhista. Então, vamos aguardar e na próxima semana vamos conversar a respeito de mais algum assunto importante nesse sentido. Obrigado a todos, um abraço, até a semana que vem.